Estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast, Pode Agraciar. Gente, eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui, de estar iniciando esse projeto e eu acredito que vai ser, assim, uma bênção, não só para você que está assistindo, mas para minha vida também, porque eu vou ser muito edificada com todas as pessoas que com certeza passarão aqui para nos prestigiar, né, com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua experiência, e vai ser muito bom esse momento que nós teremos aqui. E hoje, gente, nessa inauguração do nosso podcast, eu tô tendo a honra, o prazer, a alegria de receber uma pessoa que é muito especial, uma amiga querida, pregadora da palavra de Deus, uma amiga assim, já vai fazer o quê? 10 anos, né, de amizade. É, a gente acabou fazendo essa conta, acho que foi ontem, né? Calma, calma que a gente vai chegar E lá, a eu gente nem vai sabia chegar lá, disso. a gente vai chegar lá. E essa pessoa, ela é uma pregadora, mas além disso, ela também é influencer, tá? Na sua rede social, ela influencia e ela tem mais de 30.000 seguidores na sua rede social. Ela é famosa, gente. Eu tenho uma amiga que é muito famosa, tá? Pá, pera aí que a gente tá num nível, tá? A gente tá começando muito bem, muito bem. E eu quero apresentar pra vocês ela, pregadora da palavra, amiga, também às vezes, né, aquela que puxa a Hum. orelha, mas assim, ela vai continuar falando um pouquinho mais sobre ela e nós vamos bater um papo aqui, então seja muito bem-vinda, minha amiga Verônica Martins. Eu mesmo, gente. Que honra, tá? Já vou começar aqui dizendo que honra participar desse projeto, sendo a primeira aí, né, que vai abrir o caminho. E é um prazer imenso estar aqui com você nesse Prazer. dia, Olha, né, nesse programa, nesse podcast. Vamos lá, tô pronta. tá pronta? Eu acho. Então, a gente vai ver, né, como é que vai fluir aqui, é o primeiro, né, então a gente vai ver como é que vai ficar, como é que vai funcionar, mas assim, eu garanto que terão muitos assuntos sobre a vida pessoal de Verônica Martins. Por quê? Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre a Verônica Martins fora do púlpito, entendeu? Porque as pessoas, elas têm aquela curiosidade, né, Verônica, de saber um pouco mais da nossa vida, Na as coisas. verdade, só no anônimo, né, que eles têm essa curiosidade. Eu tô falando isso porque a Rafa, ela abriu a caixinha de pergunta lá no Instagram dela, para que as pessoas deixassem as perguntas para mim. E aí, as perguntas que dava para ver quem estava fazendo, era só coisa de igreja, ministério, púlpito, enfim. Agora, as perguntas do anônimo, aí é que tá a Aí, curiosidade. A pois é. curiosidade tá aí, mas vamos lá. Exato. E nós falaremos sobre isso, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas fica aí que você vai ficar curioso para saber as perguntas que mandaram lá no anônimo, que aí lá as pessoas têm coragem, né, gente, para poder falar um pouquinho mais. Mas eu quero contextualizar para vocês acerca de como que nós nos conhecemos, né? Essa amizade aqui vai fazer 10 anos e a gente nem lembrava, né? O tempo passa assim, ó, voando. E eu conheci Verônica num tempo assim, numa situação meio caótica, que não convém entrar os detalhes aqui, Em nome de Jesus. mas aprove ao Senhor de usar essa situação para quê? Pra gente se conhecer e a gente virar amigas. Então, assim, através da amizade da Verônica, eu particularmente, vivi muitas realizações de sonhos. Ela foi uma amiga, assim, crucial, principalmente para conhecer Cassiane, minha Eu cantora nem sabia favorita. disso, eu nem É, sabia disso. Mas eu lembro que foi um culto, né, que a Jo fez, uma sim. conferência, uma amiga nossa, a Lá em Paraíba Jocelma, do em Paraíba do Sul. Sul, e eu chamei a Rafa pra ir, eu acho que foi alguma coisa assim. Sim, Pra isso mim aí. tinha sido da Isa Reis. Foi ela que pregou e a Cassiane cantou. Ah, tá, eu Foi não isso lembro. Pra mesmo. mim quem tinha pregado naquele dia era a Azi Soares. Não, foi a Enfim, não Isa. estava lembrando. É, tá E vendo? foi isso, eu não sabia nem que era o sonho da Rafaela, nem lembrava, Ai, né, porque tem muito gente. tempo. Mas foi bênção Foi, aquele dia, foi. e foi nessa situação aí que a gente se conheceu, nesse culto, né, É, nessa e eu nem conferência. conhecia muito Três Rios, Paraíba do Sul, eu não tinha, eu morava em Juiz de Fora na época, eu não tinha muito hábito, né, de vir pra cá, então assim, eu falei, encontro com você em determinado lugar e a gente vai. E foi assim, aí eu conheci Cassiane, tive a assinatura lá né, o autógrafo dela no meu CD, que realização de sonho. E eu lembro também que eu fiz parte de um momento crucial na vida da Verônica,
que foi a partir do momento em que você recebeu a profecia de que se tornaria, de que Deus te usaria para pregar, para viajar, para Aonde que e foi? Não tô foi lembrando. no Avivadas, lá em Ah, é, Brasília, gente! 2015. 2015, verdade, É, minha 2015. filha. Nós fomos pra Brasília. A Sim. princípio eu ia sozinha, e aí depois a Rafa decidiu ir, e aí a Nossa. gente meteu a cara e foi. A gente nunca tinha andado de avião, Isso. e aí a gente agilizou tudo da viagem pra poder ir. Eu particularmente não tinha ido pra Brasília, não sei você. Não, não tinha Era a ido minha primeira também. vez em Brasília, primeira vez andando de avião e primeira vez no Congresso Mulheres Avivadas, que eu tinha ido, eu fui, né, nós fomos por indicação da Camila e da Aziz Soares, que tinham Isso. comentado sobre, e eu também já tinha visto, e acabou que nós fomos. E foi nesse congresso, nessa É. conferência, que foi aonde foi o start, né, de Deus no meu ministério. Nesse dia, Deus, nessa conferência, na verdade, no último dia, Deus usou a Camila para mim e pronto, e tá Foi. aí até hoje, né, o resultado da profecia que recebi em Gente, dois eu mil e vi, quinze. eu estava lá. Tá vendo? Valoriza essa amizade, eu fico zoando ela. Porque Ai, eu meu estava lá quando Deus. tudo começou e hoje ver Deus usando ela, ministrando em todos os lugares, né. Ela Gente, eu nem hoje, pregava. inclusive hoje a gente já não consegue mais ir no Avivadas. Por quê? Porque essa daqui tem agenda toda. Eu ia esse ano, A gente só eu que quando eu quero fui ir, mas não olhar eu dá. já tinha compromisso. É, Aí eu não então, não dá. consegui. Só quando, em nome de Jesus, em breve, falta pouco, quando ela for uma das pregadoras do Olha aí, Avivadas, aí a gente vai e a gente, ó, eu quero ver contar o testemunho, olha aí. e ainda Mas é vai ter que me claro, apresentar, falar: "Estava eu e a Rafa, estava eu e Rafa, no em 2015, no culto 2015. onde tudo começou". Meu Amém, Deus. vai ser uma bênção, eu acredito que Eu isso vai creio nisso aí. acontecer. Eu creio Aí, também, ó, eu quando creio. 2 concordam na terra, Amém, já era. Senhor, vai dar certo. Mas vê, então, a gente queria conhecer um pouquinho mais da Verônica, Verônica amiga, né, a Verônica filha, porque a gente só conhece a Verônica pregadora, entendeu. Então, assim, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, fora do altar, fora do púlpito, né, fora sem ser a Verônica pregadora. A gente queria que você falasse um pouco mais de você, quantos anos você tem, inclusive já vai fazer aniversário aí, ó, falta poucos São dias. poucos dias, gente. Inclusive ela tá recebendo presentes, tá, quem quiser presenteá-la, mandar pix ou presente, depois a gente Fiquem vai à colocar vontade, todos os dados para você enviar não os se seus acanhe. presentes. Mas assim, fala pra gente um pouco mais sobre você, a Verônica como pessoa, para depois a gente entender um pouco mais, né, de a gente sabe que você se tornou essa mulher de Deus, essa influenciadora, onde as pessoas olham e admiram, porque de fato vem Deus te usando de uma forma extraordinária. Mas a gente sabe que não é só isso, tem os perrengues que, né, a gente passa, que não Muita são coisa. compartilhados. Então, assim, eu quero conhecer não, eu já conheço, mas eu quero que você compartilhe um pouco com o nosso público aí, sobre a Verônica, fora do púlpito, quem é ela, o que ela gosta de fazer, aonde enfim, vai, brincadeira, vai, eu ia falar outra coisa aqui. Vai lá. Gente, eu não sou muito boa pra falar de mim. Eu não sou, assim, expert, né, pra poder falar sobre eu. Mas, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou gente boa. É porque as pessoas eu tô falando assim, porque as pessoas é pra quebrar o gelo. Porque as pessoas elas criam uma imagem, né, da gente ali que prega, parece que eu tô sempre pregando. E o meu jeito de pregar, quem me conhece, eu sou uma pregadora expositiva, mas eu tenho um jeito efusivo de pregar. Então parece que eu tô sempre ali, sabe, daquele jeito, naquela adrenalina, naquela coisa. E o pessoal cria uma imagem, assim, de mim, tipo: "Nossa, ela é assim 24 horas por dia". Não, gente, eu sou normal, tá? Eu sou normal, eu rio, eu brinco, eu conto piada, eu sou engraçado. Tem meu lado engraçado, não é todo mundo que conhece muito bem, mas ele existe. Mas eu me chamo Verônica Martins, meu nome artístico. É, porque se a gente for revelar o nome dela, que ela não gosta de expor, será que eu exponho? Pode. Não, não vai expor. Meu nome, Verônica Martins. Eu tenho 31 anos por enquanto, porque agora, agosto de 2025, eu faço 32 anos. E é isso. Filha amada do Senhor, escolhida, alvo da graça de Deus. Eu me resumo dessa forma. Amém, amém. E assim, você falou, né, sobre você um pouquinho, só que às vezes a
O que as pessoas, ao olharem pra você, elas percebem de imediato, que eu recebo até muito sobre isso, a gente já comentou sobre, é que quando as pessoas olham pra Verônica e acham ela uma pessoa, assim, muito Metida, pode falar. é bem isso, é bem isso. As pessoas falam: "Nossa, é impossível aproximar dela, é impossível fazer amizade com ela", ou porque ela parece muito metida, ela parece muito mas gente, Gente, não é, deixa eu não contar. é. A Vai lá. verdade aqui, porque talvez ninguém nem vai acreditar, mas eu vou contar assim mesmo. É porque eu sou tímida, eu não sou metida. Eu sou tímida, mas ninguém acredita. Porque quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas falam assim, mas você prega. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que aí também eu não vou perder tempo me explicando, aí eu deixo as pessoas pensarem o que quiser. Aí também tem aquele tipo de gente que fala assim, nossa, antes de te conhecer eu te achava metida. Mas agora não, agora eu já tenho uma outra visão, porque a verdade, ô Rafa, é que as pessoas elas tendem a julgar a gente de longe, como se Sim. elas conhecessem de perto. Uhum. Se metade dessas pessoas, ao invés de julgar pelo que vê de longe, nunca senta numa mesa, nunca teve um momento desse fora, sei lá, um altar ou fora. Tem gente que vê passando na rua e já emite uma opinião. Então, quando as pessoas, se elas, né, na verdade, conhecessem as pessoas mais de perto, para depois elas emitirem opinião, seria muito melhor. Mas o que que as pessoas hoje em dia elas preferem? Elas preferem opinar e depois conhecer. E aí, quando conhece, se surpreende, É. porque eu sou legal, eu sou gente boa. Só que eu pareço séria, realmente. Eu não tiro a razão de quem me acha séria. Eu tiro a razão de quem me acha metida. Agora, de quem me acha séria, não, porque tem hora que eu sou mesmo. Aí, mas depois que eu me solto também, tem que mandar calar a boca. É, porque ela fala demais e tem hora que ela até te corta, entendeu? Ele fala: "Verônica, deixa eu falar, pelo amor de Deus". Porque só ela fala, tem hora que aqui flui o assunto e tal. Mas aí essa questão, né, da gente falar, a pessoa não tem intimidade, não senta à mesa e tem uma percepção sua de ver de longe, assim. É igual lembrei do profeta, né, lá da Sunamita de Eliseu. Ela vendo passar tinha uma percepção, foi uma percepção Foi positiva. correta. Mas depois que ela passou a levá-lo para se assentar à mesa, para comer na Pra ela sua casa, conhecer, é que ela vai que dizer: teve ele é um homem de Deus. aí ela pôde confirmar. Então, gente, antes de tirar conclusões precipitadas sobre algo, né, senta à mesa, conversa, tem ali um momento, uma oportunidade de dialogar com aquela pessoa para você saber se é metido ou não, antes de sair por aí julgando, né, Se depois Verônica? quiser falar: "Ah, é metida mesmo", tudo bem, mas quem não É conhece, metida mesmo, quem tá? não Cadê? conhece, e aí emite esse tipo de opinião, às vezes eu fico assustada, porque tem gente que chega pra mim e fala assim: "Nossa, fulano falou que você é muito metida", aí eu fico assim: "Gente, quem é fulano?". Eu nunca sentei Nunca perto, nunca conversei, não tenho intimidade, não tenho aproximação e emite uma opinião como se conhecesse. Mas tá tudo bem, né, faz Pois é, parte. faz parte. Mas, vê, queria entrar um pouquinho no assunto da questão de amizades, né? A gente tem essa amizade aí já há 10 anos, meu Deus, né? Bastante Meu tempo. Deus do céu, muito tempo. Mas eu queria que a gente comentasse um pouco sobre essa importância de amizades e amizades que agreguem, né, na nossa vida espiritual, porque igual quando a gente se conheceu, eu também ministrava, hoje eu já não ministro tanto, mas eu confesso que você é um tipo de amizade que sempre me puxa, né? É uma amizade espiritual que tá sempre ali, Rafa, vamos e tal, incentiva, e não só comigo, né? A gente vê que as pessoas que te rodeiam, você tá sempre ou faz, tá, gente? Que a Verônica é Ou bem faz, assim. não tem opção. Se é minha amiga, não tem opção. Se é minha É bem amiga e tem assim. chamado, É, gente, inclusive eu não aceito, tá, foca aqui. Eu não aceito amiga minha paralisada, não é bem dá. assim, gente, eu sou prova disso. Por quê? Porque eu confesso que quando eu comecei, né, a trabalhar com audiovisual, fotografia e tudo mais, eu comecei a focar tanto em trabalho, que eu comecei a deixar um pouco as agendas hoje, infelizmente, é um pouco difícil de conciliar. Não deixei completamente, atendo mais a minha igreja, amém? Mas a Verônica é dessas que tipo: "E aí, você vai pregar não? Tá, e a agenda lá?" Aí eu falo: então, eu não vou aceitar aquela agenda não". Aí ela fica: "Tá fugindo?". Ó, aí ela fica, né, Eu sou só ó, assim ela é mesmo, assim mesmo, eu ela é sou assim. chata, eu sou enjoada com Sim. isso. Mas é porque eu tive gente assim também na minha vida Não, isso é bom. que foi esse tipo de chato, né, que ficou em cima, que falava: "Verônica, você prega, você mais canta do que prega", porque pra quem não sabe eu comecei cantando. E aí depois que eu fui ministrar, a palavra, depois que Deus trocou, né. Mas eu tinha gente perto de mim o tempo inteiro que falava: "Vê, você mais prega do que canta, você prega, você prega". Então eu tive esse tipo de gente na minha vida, e agora eu me tornei esse tipo de gente,
que fica em cima, que obriga, entendeu? Que é chata. Então, assim, se é minha amiga, se anda comigo, tem que fazer alguma coisa. Porque é um povo fugitivo, né? Aí É. não dá para ter gente fugitiva. Mas, falando sobre amizade, eu particularmente conheço muita gente, mas no quesito amizade, eu sou muito seletiva. Seletiva e um pouco enjoada com isso, porque eu acredito que a gente tem que ter um certo cuidado. Hoje em dia, as coisas estão muito difíceis e quando você acha que conhece alguém, você não conhece, você acaba se surpreendendo. Então eu acredito sim que os amigos, eles são bênçãos de Deus na nossa vida. Deus usa os amigos para muitas coisas, como acesso, como suporte, mas você precisa saber com quem andar. E esse exemplo nós temos do próprio Jesus, que tinha os 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha os 3 mais íntimos, dos 3 mais íntimos ainda tinha um que era mais próximo. Então a gente precisa ter amigos é necessário, mas também não é sair por aí abrindo a vida para qualquer pessoa que você conhece. Eu acredito que os amigos são bênçãos, mas eu também sou a favor do nivelamento de amizade. É necessário nós termos níveis de amizade, porque senão acaba virando uma bagunça, né? E Exatamente. aí é tenso. E é muito importante mesmo. E assim, por exemplo, igual, eu particularmente, eu tenho níveis de amizade que agregam de várias formas na minha vida, igual, se eu falar de vida espiritual, aí eu tenho você, eu tenho Priscila, eu tenho muitas outras amigas que agregam nessa área. Mas eu também tenho que ter amizades, e a gente precisa entender também isso, né, conseguir separar um pouco. Sim. Como eu empreendo, eu preciso também ter amizades que também entendam um pouco disso para a gente conseguir ter trocas, compartilhar e tudo mais. Sim, são níveis e cada um é para um nicho, né? Você não vai Exatamente. compartilhar algo da sua vida espiritual com amigos empreendedores, Uhum. porque o assunto lá é É outro. diferente. E aí você também não vai compartilhar comigo coisas que você compartilha com seus amigos empreendedores, empresários e Uhum. tal. Enfim, de foto, mídia e essas coisas. Mas eu acredito sim, os amigos eles são necessários, bem São necessários, bastante necessários. E Deus é aquele que apresenta amigos, né? e Deus é ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. tem eu vou no seu dependendo, né, pode gerar briga e contenda, um ciúme, que eu ia falar: "Tem alguma amiga aí que você queira mencionar?" Ah, Não pra precisa ela é a não, não primeira a não fazer precisa contenda com isso. não precisa me incluir não. Ela é a primeira a Eu fazer sou contenda com isso. eu não ia falar pra ela me mencionar não, até porque eu tô aqui no podcast já, né, então pra mim mas eu Hum. confesso, gente, eu sou ciumenta, assim, com coisa de amizade, tem hora que eu fico assim: "É, não vai me chamar pra tal", aí eu fico zoando, né, Rafaela, ela eu fico tem tipo uns tique, assim assim, do nada ela surta, e hã. ela começa Aí eu a fico fazer assim umas contenda. eu fico assim, tipo: "Você não vai me convidar pra isso aqui?" É, Aí, entendeu? Mas é você coisa não de me chamou amizade. pra ir em tal agenda. E tem agenda, gente é porque tem agenda que nem dá pra eu ir, na verdade. Mas Não eu dá, fico mas assim: ela vai "Eu brigar porque quero ela ir". não foi, porque eu não chamei ela. Aí Tem agora ela agen quer saber tem quem é a agenda melhor. tem agen não, não, eu ia falar pra você Aí se eu não falo mencionar ela, quando eu não, não desligar tudo precisa aqui, não precisa me mencionar não. é uma contenda, é o apocalipse. Não, não, tirando porque eu já tô aqui no podcast. Eu ia falar pra você mencionar, mas aí ao mesmo tempo é o que eu tô falando, gera uma questão de ciúme, porque eu ia Não, falar pra não, você deixa isso quieto. falar sobre amizades, não precisa citar nomes, mas justamente sobre uma situação de uma amiga, alguma situação em si que você viu que, tipo, a amizade fez a diferença naquilo ali, A entendeu? Karen, gente. Era dela que eu estava pensando. Karen, beijo pra você, porque a gente ama você, tá? Só que aí eu não podia, né, falar pra ela falar que eu sabia que ela ia mencionar a Karen, É mas eu não A podia, né. Karen, A minha Karen é filha. bênção pra vida de todo mundo, gente. A Karen é uma bênção. A Karen é minha Em amiga. breve, ela vai estar aqui no podcast também, A tá? Karen é a minha TDAH preferida. Ela é um furacão, mas ela consegue me dar calma no momento que eu tô um furacão. A gente é quase que igual, né, nada que ninguém equipara a Karen, porque ela é única. Mas a gente é bem intensa, bem agitada. Mas quando eu tô, assim, no meu ápice de nervosismo, que eu tô a ponto de estourar, a Karen Ela vem. consegue me trazer um Um ponto de equilíbrio. equilíbrio, assim, tipo: "Amiga, para, pensa, não faz isso não". Eu gosto que às vezes ela fala assim: "Amiga, não se gasta com isso não. Olha pra quem você é, minha filha. Para com isso.
Para de querer, fazer tempestade que às vezes a gente não faz nem tempestade num copo desse aqui não, a gente às vezes quer fazer tempestade num copo d'água. Aí tem que ter uma Karen da vida, assim, pra trazer a gente pra realidade. "Verônica, você não precisa disso". Aí eu respiro fundo: "Tá bom, né, amiga, não vou me estressar com isso aqui não. Não vou me estressar, não vou me estressar", aí, entendeu? Ela gera esse ponto de equilíbrio já várias vezes agora, pouco tempo mesmo, né, a gente passa por umas situações, e aí tem que ter uma Karen, assim, pra né. trazer a gente de volta. Então Aham. é isso, a Karen. Aí, Karen, beijo pra você. Eu confesso também que eu lembrei até da situação quando falou do ponto de equilíbrio, lembrei do Juntas, né, que aconteceu uma situação assim e a Karen estava lá pra trazer o equilíbrio. Tu não lembra não? Tu não Não. estava, porque aí tu saiu Ah, pra um sim, lado mas eu fiquei sabendo depois. então, aí tu saiu pra um lado, eu e Karen saímos pra outro lado e aí, enfim, foi o ponto de equilíbrio, Eu fui Karen. saber só depois, você vê que ela tem essa coisa, né, de controlar o caos de um jeito que eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo É, depois, eu: "Ué, gente, gente, aconteceu Karen é isso?". bênção. Eu nem tinha visto, mas também era tanta coisa, né, que estava É. acontecendo naquele dia. E aí, falando assim, né, igual você falou do ponto de equilíbrio, eu lembrei que eu ia falar, a gente se dá super bem, eu ia falar porque tem um mesmo temperamento, ou temperamentos similares, né, parecidos, semelhantes. Se bem que a gente acha que a Karen acha Não, não, a a gente tem Karen é certeza que ela é sanguínea. sanguínea. Ela é Ela sanguínea. cisma que ela é Como a Raquel colérica. Lima fala da Gabriela Lopes, a Karen é a nossa sanguínea hemorrágica. Ela é a nossa sanguínea do fluxo. Não, e ela cisma em dizer que ela é colérica, né. Não, ela não é, ela é Ela: "Ah, eu sou sanguínea. colérica". Eu tenho um pouquinho de colérica, eu falei: "Amiga, porque você é sanguínea, sanguínea é quente também e tal, é expansiva, mas colérica sou eu e Verônica, você é sanguínea", por Gente, contanto que ela traz o eu equilíbrio, sou né. muito colérica, meu Deus. Gente, eu colérica Eu se inclusive deixar eu explodo todo dia, mas é, Deus tá me moldando, como diz a Tamires, né, uma colérica moldada. Eu sou uma colérica moldada, eu tô a gente profetizando isso. precisa pois é, gente, coléricas gente, inclusive não tenham assim, pra quem não entende temperamento, em breve, futuramente, a gente vai falar sobre temperamentos aqui, mas assim, não tenham os coléricos como pessoas ruins, tá. Nem Nós somos arrogantes, um amor de pessoa. Faz lá o coraçãozinho, Verônica. nem arrogantes. Exatamente. Nós só somos focados ali, determinados, É líder, porque a gente é igual papum, entendeu? A gente quer entendeu? decidir rápido, é 8 ou 80. Exato. É muito assim, o colérico ele é rápido, É ele é ágil, é decidido, líder. ele quer fazer as coisas rápido, e aí a pessoa muito lenta, assim, um Aí negócio a mais gente não assim, tem já deixa a gente paciência. já nervosa. A gente vindo hoje igual no carro, eu dirigindo lá, gente, se tem alguém devagar na minha frente, quer me dar uma crise assim, de tipo: "Ai, anda logo, vai". É alguém devagar dirigindo Mas na minha nessas horas eu frente. já sou mais equilibrada, Rafaela, em nome de Jesus. Pra Eu, que você tá infelizmente. acelerando? Por que você tá cortando? Só Por que Jesus você na tá minha cortando o causa, carro? Senhor, Eu Senhor. já sou mais Eu já equilibrada sou mais já, porque eu já falo assim: acelerada. "Rafaela, toma cuidado que É. eu tenho promessa". E Satanás odeia quem tem promessa. Não, Entendeu? e Ele fica ao redor doido pra matar. e inclusive as pessoas que ficam pensando: "Quem tem promessa não morre". Morre, fica aleijado. É, cuidado É então com essa tenso. coisa aí. Mas, gente, é muito engraçado esse negócio de temperamento. Mas, entre nós, mesmo as 2 sendo coléricas, Verônica é mais do que eu, porque ela manda em mim, tá. E olha que eu mando, e olha que eu mando, e olha que eu sou mandona, eu acho que eu sou Gente, eu mandona. tenho um espírito de Mas liderança essa comigo. daqui, Deus me chamou pra isso. ela manda muito. Deus me chamou pra liderar. Mas é isso. Vê, eu queria aproveitar também, já que falando, né, de amizade, eu queria justamente falar, entrando um pouquinho em uma outra área, mas também vai falar sobre essa questão da amizade que influencia. Eu queria falar sobre uma situação que você foi bênção na minha vida, e aí a gente vai entrar também no Qual delas? contexto qual delas? Várias, né. Olha ela, gente, é muito exibida, cara. Tá vendo, produção? Como é que é? Tá vendo só? Depois que vocês me conhecem, eu não sou tão Ela antipática tá assim. vendo? Ela é simpática. Mas assim, eu lembrei, em relação teve várias ministrações que eu fui com você e que Deus falou comigo, assim, poderosamente, porque a gente acha: "Ah, é amiga, já vi pregando várias vezes e tal, o que que vai sair dali agora?" E sai alguma coisa extraordinária. E aí eu me lembrei, né, sobre uma ministração que você foi fazer o ano passado num retiro lá em Juiz de Fora. Aí a gente foi e você falou sobre Daniel. E aí você estava falando sobre questão de se prostrar ao tocar a música e tudo mais. Eu acho que não foi ano passado. Foi ano retrasado, será? Foi ano Não, foi ano passado. passado. Foi, eu É ia porque eu falar. preguei lá esse ano também. Ah, tá, eu ia Foi falar: ano "Poxa, eu passado. não lembro de ter", enfim. Mas aí, você ministrou sobre isso, e eu lembro que você falou justamente sobre música secular.
E é nesse ponto que eu quero chegar aqui para a gente debater um pouquinho, debater não, comentar. Olha a polêmica. É, sobre os cristãos que ouvem música secular, música mundana, enfim. O que que você pensa sobre isso? Porque eu lembro que na pregação você falou sobre isso, depois eu vou comentar um pouco aqui, mas qual a sua opinião sobre isso? Eu penso que não combina, né. Eu particularmente, eu não ouço música secular já há alguns anos, bastante tempo, porque eu também tinha esse pensamento, na verdade, na minha adolescência. E hoje eu já tô fazendo 32. Mas eu tinha esse pensamento de que dava pra ouvir os 2, né. E isso é coisa que acontece também quando a gente tá na escola e adolescente, não tem uma visão muito certa daquilo que a gente quer de propósito e tal, e isso na verdade é uma experiência própria, tá. Porque tem adolescente aí que já é cheio de Deus, já entendeu muita coisa e já tem esse hábito, mas é uma coisa que eu não tinha. Então na minha adolescência eu sempre fui cristã, nasci em berço cristão, criada na igreja desde cedo, mas eu achava que eu podia ter esse tipo de comportamento. Ouvia música secular, ia na igreja, participava de tudo na igreja, mas eu via clipe, na época tinha aquela coisa de assistir clipe, eu gostava de ver clipe de música, a gente tinha o MP3, gente, eu tô denunciando muito a minha idade, mas tinha o MP3, MP4, aquilo tudo meu lá, era tudo misturado, a playlist é uma mistura. Eu ouvia muita música secular e eu também ouvia, música gospel, porém a partir de um tempo, já isso já faz bastante tempo, mas quando eu entendi o que Deus tinha para mim, quando eu entendi, o meu chamado, o propósito que Deus tinha comigo, eu entendi que isso era algo que não combinava. Das muitas coisas que eu precisei renunciar, a música secular também fez parte disso, e eu precisei renunciar a isso. Esse foi um tipo de renúncia que eu fiz, então, hoje eu entendo que não faz parte, não combina, não é certo, não é correto, e eu talvez vai ter hater, vai ter gente que vai dizer: "Eu não concordo", porque as pessoas, elas têm aquele costume de falar assim: "Ah, mas tem muita música também cristã, que se diz cristã, e não tem uma letra cristocêntrica", e tem muita música secular que tem a letra bonita, as pessoas usam geralmente esse argumento. Só que, assim como existem, músicas cristãs que têm uma letra que também não combina, e tem a música secular que tem uma letra bonita, gente, é só você saber selecionar. Seleciona as músicas cristãs que são cristocêntricas. Você não precisa usar disso como um argumento para você continuar ouvindo a sua música secular, com a consciência tranquila, de que: "Ah, eu estou ouvindo, mas é uma letra bonita". Existem músicas gospel que têm letra bonita, ouça elas, tem tanta música aí, tanta gente boa, tanta gente cheia de Deus no cenário gospel, tanta composição maravilhosa. Eu não preciso me alimentar disso, não preciso alimentar, a minha carne com isso. Então eu não é um hábito meu, não pratico, não ouço, e o meu conselho é que você também faça o mesmo. Não ouça, porque tem muita coisa aí pra gente ouvir, e vence aquilo que a gente mais alimenta. Se você está alimentando mais a sua carne, é a sua carne que vai estar fortalecida. Se você fortalecer mais o seu espírito, é o seu espírito que vai estar fortalecido. E é isso. Exatamente, concordo. E eu lembro que nessa ministração você falava justamente sobre isso, porque você falava sobre, as pessoas, né, na ministração, falava sobre quando tocava, todos se Se prostravam. prostraram. E Nabucodonosor fez isso, né. isso, Ele disse que ao som da música, ao som dos instrumentos, era o sinal para que eles se dobrassem. E aí quando toca, todo mundo se dobra, a gente sabe, né, conhece a história, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé. E aí eles vão ter a segunda chance. Nabucodonosor vai dar a eles a segunda chance para eles se dobrarem. E ele vai dizer: "Olha, quando soltar a música, vocês têm a oportunidade novamente de se dobrar". Só que nem precisou ter essa oportunidade, porque Sadraque, Mesaque e Abednego se mostraram posicionados ali para ele, a ponto de dizer: "Olha, o nosso Deus é Deus nos livrando, é Deus não nos livrando, nós não necessitamos de responder esse negócio e nós vamos permanecer de pé". É como se eles dissessem: "Pode tocar quantas vezes quiserem os instrumentos, pode tocar quantas vezes quiserem o som, a música, enfim, só que esse ainda é
um instrumento que Satanás usa para fazer muita gente se dobrar até hoje. A gente tem aí o TikTok, as plataformas digitais, tem o tal do nada a ver. Ah, nada a ver, vamos fazer, nada a ver, a música é bonita, nada a ver, é só um ritmo, nada a ver, é só. Às vezes a música você nem sabe o que que ela tá falando, porque hoje em dia o que viraliza, né, são as músicas internacionais, que às vezes é uma batida, é uma coisa que a gente gosta, e aí quando você vai pegar ali para poder ver a tradução, a música tá totalmente diferente daquilo que a gente acredita, dos princípios que a gente defende. Então, para não haver esse tipo de coisa, é é aconselhável que você não faça. Não se misture com isso, não faça disso a sua prática, porque tem coisa que não combina com o cristão, não combina com o servo de Deus, e assim, não é só uma música, a música é o que a gente ouve, mas a gente não tem noção de tudo que está por trás de uma música, tudo que está por trás de uma composição. É uma lembrança que a música, dá a você. Ah, você ouve uma música, ai, a música, a letra é muito bonita, mas se você for olhar, é uma lembrança, tá te remetendo a algum ambiente, a algum cenário, alguma coisa que aconteceu, que já deveria já algo que já deveria estar morto, e aí você vai lá e revive aquilo ali só por causa de uma música. Então, é melhor que não faça. Pois é, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. é isso. Exatamente, versículo correto no momento certo, oportuno. Não, então, aí você ministrava sobre isso, e Deus falou comigo, por quê? Não que eu seja de ouvir música secular, mas eu lembro que teve uma música que eu gostei muito, e aí eu fui ver a tradução, porque, gente, se tiver alguma música internacional que você goste, vá primeiro, porque igual você comentou, hoje no Instagram tem muitas músicas que entram em alta e a gente acaba utilizando para fazer algumas trends, mas quando a gente algumas pessoas não olham a tradução, não veem o significado da música. Então, assim, teve uma época que eu vi, aí teve uma música que eu gostei muito, e aí eu vi que a letra dela era tranquila. Então, assim, eu falei: "Poxa, eu vou começar a ouvir essa música, porque eu gosto de algumas músicas animadas para poder fazer exercício e tudo mais, né, quando eu vou pular corda, enfim". E aí, eu gostei de uma música e eu coloquei ela na minha playlist, então ela estava lá. Aí quando eu fui com você nesse culto e você ministrou sobre isso, aí você falou, né, Olha aí. sobre, por muito menos a gente tá se prostrando por conta da modinha, da trend do momento, da música viral, da música que tá em alta, e eu tipo assim: "Caraca, meu", foi tipo tapa na cara, assim, foi. E aí depois daquele culto eu fui lá, tirei a musiquinha da minha playlist, falei: "Tchau pra você, E não tem tem gente nada que dá essa demais, desculpa, porém". né, de tipo assim: "Ah, é o meu aniversário de 15 anos. Ah, é a minha Uhum. festa. Ah, mas é só isso". Uma vez eu ouvi a pastora, acho que foi a pastora Helena Tanuri, falando sobre isso: "Mas e se Jesus voltar na sua festa?". É, Tem gente que vai pra importante. festa e deixa a santidade em casa. Tem gente que Uhum. vai pra esse tipo: "Ah, é uma social, é um negócio fora da igreja, vamos botar só uma musiquinha, é só uma dança, é só". E se Jesus voltar naquele momento, você vai fazer o quê? Exato. Então a gente tem que pensar sobre E isso, e a e a volta de Jesus vai vir no momento que ninguém espera, e pode ser no momento que você é. esteja lá curtindo a sua musiquinha. E a minha pastora Meire, ela inclusive eu vou trazer ela aí pra gente aprofundar nesse assunto, ela fala muito sobre que não tá só associado a música não ter uma letra que não tenha nada de não esteja falando nada demais, mas ela fala das ondas sonoras, dos ritmos, Sim, já que ouvi são falar sobre isso. consagrados, né, que tem influência porque nosso corpo não sei. Responde, né. Tem uma certa porcentagem de água, né, e aí que eu não vou dizer agora, também não vou nem chutar pra poder não correr risco, mas assim, ela fala que dependendo da batida, isso influencia, né, na gente, mexe com as nossas Sim, o corpo emoções, responde. mexe com a gente, interfere de certa forma. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado com a música que a gente vai ouvir, né, com a forma como a gente vai se comportar nessa situação de ouvir música com a música que a gente vai escutar, né, seja ela secular, mas a letra não tem nada a ver, tome cuidado, porque isso daí pode infelizmente, de alguma forma, né, É um portal, né, pode ser uma abrir brecha brecha. para que, começa com uma música, aí daqui a pouco você fala assim: "Ah, é só uma música", daqui a pouco você tá ouvindo o CD todo, né. Hoje em dia não tem CD, mas vamos botar o EP, o álbum todo. Aí daquele álbum todo: "Ai, mas e se eu colocar aqui no YouTube, para eu poder ver?". Aí você já não tá só ouvindo, você agora tá vendo. E aí começa com isso, de música em música,
na verdade, a gente precisa tomar cuidado, porque o inimigo ele não precisa de algo, grandioso para fazer um estrago. Começa com coisas pequenas, brechas pequenas, que quando a gente vê, se não tomar cuidado, é através dessa coisa pouquinha que você talvez achava que não ia dar em nada, é que tira você totalmente do caminho. Então é melhor que não faça. Aproveitando agora, né, que a gente falou um pouco sobre essas questões, para descontrair, sair um pouco desse assunto, nós queremos falar sobre os nossos patrocinadores, porque o programa tá indo de vento em polpa. Já começamos muito bem, porque nós já temos alguns patrocinadores participando conosco e apoiando esse projeto aqui do podcast, aqui na nossa cidade. E eu quero desde já agradecer esses patrocinadores que estão conosco. Por exemplo, nós temos aqui, que eu não posso deixar de agradecer esse aqui, né, que é o Fabiano, que tem a sua empresa de gesso. Então, o Fabiano Fernandes, ele trabalha com gessos aqui na nossa cidade. No geral, tá, gente? Se você precisa fazer drywall, rebaixamento de gesso, se você precisa colocar boiserie, como eu coloquei aqui no estúdio, ele é a pessoa certa para o seu negócio. Convida ele, chama ele para poder fazer um orçamento, que com certeza você vai ter um trabalho de excelência na sua casa, no seu negócio. Você que quer aí, ó, reformar alguma coisa, fala com o Fabiano, porque o Fabiano ele tem o melhor preço, a qualidade, e ele é uma pessoa muito gente boa, capacitada para poder te ajudar aí naquilo que você necessita. Nós também temos o restaurante da Nancy como um dos nossos apoiadores. Paulinha, um beijo para você. Ela tem um restaurante que fica logo aqui na BR, na nossa cidade aqui em Sapucaia. O restaurante dela é acolhedor, o restaurante dela tem uma comida maravilhosa. Gente, se você ama peixe, tá? Se você ama tilápia, se você ama, gente, comida fresquinha, feita ali, ó, na hora, vai lá no restaurante da Nancy, porque com certeza você que estiver passando aqui pela BR-393, você vai ter um lugar de excelência para poder almoçar. Se precisar se hospedar, não quer continuar a viagem, quer parar para descansar um pouquinho, lá também é hotel. Então você tem como passar a noite lá, se hospedar lá, almoçar. Gente, conheça Sapucaia, vem fazer um passeio por aqui que você com certeza vai gostar. Nós também temos como os nossos patrocinadores aqui a nossa Sinal Verde, uma loja de sapatos, aonde nós temos aqui na nossa cidade, que é referência aqui na cidade. É a maior loja que nós temos com produtos de qualidade que você não pode deixar de ir lá conhecer, porque lá não trabalha só com sapatos, tá, gente? Se você precisa de roupa, lá tem roupas também. Inclusive, está chegando a exposição, você que está precisando de look, vai lá na Sinal Verde para comprar o seu sapato, comprar a sua bota, comprar o seu look para a exposição que tá chegando e a festa gospel também, tá, gente? Então, aproveita para poder ir lá participar. Gente, Docecri, a gente não pode deixar de falar. Nós estamos aqui com essas maravilhas. Mostra aí, Verônica. Não, esse aqui Recebemos mimo, a nossa convidada vai receber aqui um mimo da Docecri, que trabalha com foca aqui, foca doces, aqui. bolos. Nós temos aqui diversidade, tá? Nós recebemos aqui o bolo de laranja, não é? Laranja. Gente, olha isso aqui, sério, é perfeito. Depois a gente vai mostrar pra vocês melhor. A Verônica vai postar na rede social dela lá e vai Com marcar. certeza. Gente, tem de laranja, tem de chocolate, tem Chocolate. de flocão, tem vários outros sabores pra você poder escolher, encomendar e você não vai se arrepender. É bolo caseiro, gente. Você já experimentou bolo caseiro? Ah, para com isso, gente. Bolo caseiro é uma maravilha, né, Verônica? Maravilha. Eu tô Inclusive um doida já pra desses experimentar o meu. um desses aí é seu, o outro é meu, claro, né, porque eu não vou ficar Obrigada, sem. obrigada, obrigada. Também nós temos a nossa requinte. Aqui na cidade nós temos a lanchonete Requinte, que é uma das parceiras do programa também, que, gente, se você quer pizza, quer X-bacon, quer porções, se você quer, salgadinho, tudo que você quiser, gente, lá eles servem, e é maravilhoso, até caldo. Esses dias eu vi na rede social deles, estavam servindo até caldo. Eu, tipo assim, fiquei olhando e falei: "Gente, com esse frio um caldo cairia bem, né?". Muito bom. Né, produção? Então, se você faz parte aqui de Sapucaia, gente, não perca tempo, encomende o seu lanche lá da Requinte, porque eles são maravilhosos. A pizza é saborosa, o lanche é maravilhoso, a entrega é rápida, você com certeza vai gostar. E não poderia deixar de também falar sobre, né, a nossa outra parceira, que é a Luana, que tem uma doceria.
ela trabalha com doces, inclusive esse daqui ela mandou especialmente pra você, né, Verônica. Ai, ó, Olha, obrigada. ela trabalha com doces pra festa no geral, tudo Obrigada, aquilo que você Luana. ó, ela vai marcar depois, Com e certeza. vocês a gente também vai deixar aqui o Eu já querendo saber Instagram, o que que é. as redes sociais, ó, Chocolates Luari, é uma doceria artesanal, aonde você encomenda doces pra sua festa, lá ela vai fazer docinhos daquilo que você quiser, ela também faz Eu vou aqueles deixar. com nome, né, pra botar no aniversário, entre outras coisas, gente, é muita variedade. Aqui ela fez uma barra, você podia até abrir pra mostrar, né, pra gente ver que aquilo ali eu não ó, dá uma tentação. É uma barra artesanal ali, ó, de chocolate que ela fez É um olho grande. pra Verônica. E infelizmente eu não ganhei, né, porque É sua aqui os convidada, privilégios é só para os por convidados, gente, favor. infelizmente. Gente, Mas olha isso aqui. parece uma obra de arte. Gente, olha lá que Foca aqui, maravilha. produção. Olha lá, gente, que Gente, é maravilha. pesada, é É, né. pesada. Gente, vamos deixar o Instagram dela pra você seguir lá, Meu porque, ó, Deus, ela arrasa no doce, tá. Senhor da livramento. Gente, então é isso. Eu quero desde já agradecer a cada um dos nossos parceiros. Você que quer fazer parte do podcast, do nosso projeto, quer ser um dos parceiros aqui do programa, entre em contato conosco, que a gente vai amar ter você fazendo parte desse projeto, tá bom? Então vamos dar continuidade no nosso assunto. Eu acho que eu não esqueci de divulgar ninguém, não, né? Não, acho que foi todo mundo. Vamos dar continuidade agora. A gente vai entrar numa parte que Que ela tá é. ansiosa. É. Porque nós recebemos perguntas, né, do pessoal lá do anônimo. E a maioria das perguntas que se tinha lá era: "É solteira? Se sim, quando foi seu último relacionamento? Você está solteira ou você está namorando? Você odeia alguém?" E Gente, tem que muitas isso? perguntas. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho sobre alguma dessas perguntas que foram feitas lá na nossa rede social. E, assim, a primeira que eu quero é, logicamente, falar sobre relacionamento, né, Verônica? Verônica Martins, você está solteira? Vocês acham que no auge dos meus 31 anos, se eu não estivesse solteira, não teria uma foto já na minha rede social? Eu esperando esse tempo todo pra namorar de forma oculta? Eu sou solteira, gente. Por Ai, meu enquanto, tá? Deus. Porque eu tô crendo que Amém. o varão vai aparecer qualquer hora dessa aí, em nome de Jesus, que já tá na hora já, né? Já tá na hora, mas sim, por enquanto eu sou solteira, sim. Mas aqui, você acha que existe um tabu que é relacionado à questão de, tipo assim, pregador tem que namorar com pregador, e que talvez alguns homens, né, que talvez até tenham interesse em você, tenham um pouco de medo de se aproximar, porque: "Ah, eu não tô no nível espiritual dela", ou "Eu não tô", eu acho que Então, existe muito eu isso. já ouvi sobre isso, né? Sobre eh, de que as pessoas têm medo de se aproximar. Por quê? Porque eles criam na mente deles que tem que ser a quarta pessoa da Trindade. Não precisa ser um pregador. Pregadora não precisa casar com pregador. Só que pregadora tem que casar com crente, tem que ser cristão de verdade, né? Então, o meu pensamento é esse. Precisa ser pregador? Não, mas precisa ser crente de verdade. Precisa ser um cristão genuíno, de verdade. Não precisa ser a quarta pessoa da Trindade, mas o mínimo é alguém que tenha compromisso com Deus, vida com Deus, que tenha propósito, que tenha vida de oração, que ame mais a palavra do que a mim, é o mínimo. Só que as pessoas ficam nessa coisa de, ai, tem que ser um super crente. Outro dia eu ouvi assim, nossa, a pessoa que ia namorar com a Verônica, eu tenho pena dela, porque tem que ser. Não, gente, tem que ser uma pessoa normal. Normal, mas crente, de verdade. Não precisa ser um pregador do mistério, né? O profeta que vê o oculto e o escondido. Não precisa disso. Mas precisa ser crente de verdade. Homem, antes de ser homem de Deus, homem e homem de Deus. É, porque eu percebo que muitos têm medo, né. Então, tipo É, assim, ficar com aquela coisa assim, tipo: "Como que eu vou chegar? Será que eu não tô no nível dela? Será que eu se eu chamar ela pra conversar, pra orar ou expressar alguma coisa, como que vai ser?" Eu acho que tem que estar existem alinhado, né, gente? Mas esse negócio de, ah, eu não tô no nível dela.
Gente, é só ser uma pessoa normal, Não, e isso só é um ser erro, gente. porque acaba, né, tipo, a pessoa acaba limitando, porque ela acha que ela tem que estar num patamar que é inalcançável, digamos assim, para estar com uma pessoa que exerce um ministério. E não, você precisa ser dedicado, você precisa querer fazer parte daquilo, entendendo que aquela pessoa tem um propósito, tem um ministério, e você tem que, de certa forma, querer colaborar e acrescentar, não Até diminuir porque se a escolha for errada, arruína tudo. tudo. Eu tenho a plena consciência do que Deus está fazendo na minha vida, no ministério que ele me confiou, e de que, não precisa ser a quarta pessoa da trindade, mas precisa ser um crente de verdade, porque se for uma pessoa totalmente desalinhada daquilo que eu carrego, a promessa que Deus tem feito a mim, aquilo que eu tenho ouvido de Deus, a gente acaba arruinando tudo por causa de uma escolha mal feita. A gente sabe que para construir algo leva tempo. Agora, para destruir é questão de segundos. E isso a gente faz com uma escolha errada. Vai tudo ladeira abaixo, vai tudo água abaixo, por água abaixo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas não que você está esperando perfeição, até porque nem eu sou perfeita. Eu também não sou perfeita. Eu não posso exigir perfeição, sendo que eu também não sou perfeita. Eu não posso exigir de alguém aquilo que eu não tenho. Mas o mínimo, né, é que seja um homem de Deus. Exatamente. Porque a gente entende que se a gente faz uma escolha errada nessa área, e o inimigo investe justamente nessa área, porque a Com gente vê certeza. que existe no nosso meio, né, cristão, nós que estamos aí confiando, né, que a gente tem que esperar até o casamento e tudo mais, infelizmente o inimigo ele fica ali, ó, não vai dar tempo. E aí Já algumas passou dos 30, já virou 30 mais. então assim, acaba que o inimigo ele fica falando no nosso ouvido e aí o desespero começa a tomar conta de muitas mulheres no meio cristão, que infelizmente acabam tomando os pés pelas mãos, fazendo escolhas Abaixo erradas, nível, né? a baixo nível. Abaixo nível por causa da pressão Isso, ou por causa da necessidade. A gente tem um nível, né? Não é como que fala? Uma expectativa de perfeição. Mas a gente tem algo, né? Alguma coisa em mente. E aí, quando vai ver que o tempo vai passando, parece que tem algumas meninas, algumas moças, que elas vão baixando o nível por causa da para se necessidade, ou por encaixar, causa da pressão, ou porque o tempo tá passando. Então é tipo assim, começa, eu quero um homem de Deus, eu quero casar com um homem de Deus, eu quero formar família com um homem de Deus. E aí passa o tempo, nada acontece. Ah, não, qualquer um que aparecer tá bom. Não, aí, calma aí. Aí não é assim também, não. A gente exatamente. tem que manter a régua, manter o nível, mas não nada angelical. A gente não tá esperando um anjo, né? A gente não está Sim, esperando um anjo. É mas a um homem gente de Deus, uma pessoa, carne alguém e que osso. se encaixe no propósito, então a gente Isso não aí. pode estar desesperado, porque senão isso arruina todo o propósito, né, Sim. todo o ministério que alguém carrega, ou Porque aquilo quem que vai Deus quer casar fazer comigo, né, vai casar com o comigo e com ministério. o meu ministério, com aquilo que eu carrego, com as promessas que Deus me fez, assim como eu também não vou casar com uma pessoa, um homem apenas, mas sim com tudo o que ele está trazendo junto com ele, com tudo que ele carrega, com as promessas que Deus fez para ele também. Então eu acredito que tem que ser um encaixe, tem que se alinhar, tem que combinar, porque senão alguém vai sair no prejuízo, alguma coisa aí vai dar errado, e tudo isso por causa de uma escolha. Aí é aquela coisa, né, é melhor ficar sozinha do Do que que mal mal acompanhado, acompanhada. exatamente. Mas e uma pergunta, Hum. se Deus achar que você segue melhor com carreira solo, Não, ele não acha isso. se Deus achar: Não, "Eu Deus tenho não pra acha, Deus tem você", certeza. Deus é verdade, olha eu, meu Deus, perdão Senhor, mas assim, se convier a fazer como fez com Paulo, né, Não, tipo mas Deus não é mentiroso. não, Deus mas não gente mente, Deus já falou sobre isso comigo. Na verdade, a Rafa, ela estava com expectativa de falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que quase não falo desse assunto. sim, e muitas pessoas têm curiosidades, tá, gente. Embora eu Inclusive, seja se uma não 30 pergunta a pra ela, mais, pergunta pra mim. As pessoas ficam dizendo: "Gente, se vocês não sabem, eu muito menos". Brincadeira, embora deveriam. eu seja uma pessoa 30 a mais, uma jovem 30 a mais, mas eu não fico falando disso direto, isso não é uma coisa que tira a minha paz, "Nossa, tá tirando o meu sono", não é. Por quê? Primeiro que Deus não mente, segundo que é algo que Deus sempre
usa alguém para falar comigo sobre isso. Então eu acredito que Deus não tem memória curta. Hum. Se ele não tem memória curta, eu não preciso ficar o tempo inteiro lembrando ele: "Deus, ó, eu tenho que casar. Deus, o tempo tá passando. Deus, eu já fiz 30 anos. Deus, eu vou fazer 32 mês que vem. Deus, agosto já tá ali". Eu não preciso ficar lembrando Deus de algo que ele tá falando, de forma constante. Então é um assunto que eu quase não toco. E aí ela já queria entrar nisso, né. Claro, porque as pessoas ficam perguntando. Inclusive, eu queria aproveitar para poder entrar num assunto que tá virando febre hoje na rede social, não sei se para você aparece, mas para mim aparece muito. Essas pessoas que estão justamente marcando casamento sem ter o noivo. Então, quando eu olho para uma situação como essa, eu fico pensando: "Gente, isso é fé ou isso é imposição, né, de você determinar um tempo para Deus agir?". Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas fazendo isso. Marca o casamento e, gente, é admirável, glória a Deus, sabe. Eu não deixo de crer que a gente, agindo por fé, que Deus se manifesta através da nossa fé. De fato, Deus, ele tem esse poder para se manifestar através da nossa fé. A gente tem que crer, a gente tem que confiar. Mas até onde vai, né, porque tem momentos que quando eu olho para essa situação, fica parecendo que eu estou impondo para Deus um tempo para ele agir. Aí eu lembro de Sara, né, querendo lá, recebeu a promessa, mas assim, quando vai ser a promessa? Tem que ser no meu tempo, eu quero agora. Vai lá, Abraão, se deita com H. Então, tem momentos que eu fico justamente pensando: será que é fé e Deus olha para isso e se admira com a minha fé nesse sentido? Ou será que Deus olha para essa situação e fica: "Ah, não vou, você está me obrigando, você está impondo tempo para que eu haja?". O que que você pensa sobre? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque como você disse, não tem aparecido isso pra mim, o meu algoritmo não tem me mandado isso, só morango do amor, tô brincando, mas mas é algo que a gente tem que tomar cuidado, ô Rafa, porque, a pessoa ela cria uma expectativa em cima daquilo ali. Então, vamos supor, eu vou marcar meu casamento para o dia 10 de dezembro de 2025. Eu crio uma expectativa naquilo ali. Eu acredito em atos proféticos, eu acredito sim que tem coisas que você vai fazer, baseado na sua fé, movido pela fé. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem se surgido muitas trends. Então as pessoas às vezes fazem, não é movido por fé, é movido pela modinha. E aí chega na determinada data, a pessoa não aparece, a gente tem 2 problemas. Ou a pessoa não aparece e a gente agora tem uma pessoa frustrada, porque teve uma expectativa que não foi suprida, ou a gente tem um outro lado, a pessoa casa com qualquer pessoa por causa da data que ela impôs. E aí pode casar com a pessoa errada, só para poder suprir uma data, responder uma expectativa também das pessoas, porque geralmente a pessoa que ela faz isso, ela ela já envolve um monte de gente, né. Ela envolve, o buffet, ela envolve a pessoa do local, ela envolve um monte de coisa, e aí na verdade quando você vai ver, as pessoas já começam a criar aquela expectativa. Não vai casar? E o casamento? E a pessoa? Apareceu? Então, para você responder toda uma sociedade que tá com uma expectativa em cima de você e já tem aquela expectativa da data que você mesmo criou sozinha, você acaba casando ou com qualquer um ou se tornando uma pessoa frustrada por causa de uma expectativa que não foi alcançada. Isso, tem que tomar um certo cuidado, porque, um homem fazer isso, você até comentou comigo, né, sobre um Sim. rapaz que fez. Mas imagina uma moça fazendo isso, ela organizando todo um casamento sozinha, só por causa de uma modinha da internet. Aí ela tá lá pagando um buffet sozinha, ela tá coisas que você poderia estar fazendo dividido com alguém, você Uhum. tá pegando aquela carga toda pra você, só pra poder entrar numa modinha que ninguém mandou você entrar. E casamento é a 2, né, não faz também sentido eu Casamento é a preparar tudo 2, por que que eu sozinho, vou gente. organizar Eu um vou negócio organizar o todo casamento todo, sozinha? né. Se eu posso contar um testemunho em conjunto, Sim, por que que eu vou entrar nessa loucura, nesse desespero? O que tem acontecido hoje é esse desespero que as pessoas estão, colocando a fé no meio. "Ah, não, isso é fé". Às vezes isso não é fé, às vezes isso é desespero. sim. E esse desespero pode levar alguém à frustração, e essa frustração pode gerar outros problemas futuros que vai ser muito difícil para depois a gente vir desfazendo tudo isso. E o que você diria de conselho, né,
para justamente essas meninas também, nessas mulheres como a gente, 30 a mais, que tá esperando no Senhor, tá aguardando no Senhor, o que você diria justamente para essas meninas que talvez estão aí cansadas de esperar ou ansiosas com essa promessa, com o cumprimento dessa promessa, né. Fala um pouco sobre isso, É que né. continuem, né. A gente não serve a um Deus que fica titubeando entre 2 pensamentos. A gente precisa aprender isso em qualquer esfera. Quando Deus nos faz uma promessa, você não precisa, parece que as pessoas parece que elas pintam Deus no uma pessoa que faz a promessa e depois coça a cabeça, tipo: "E, meu Deus, e agora? Nossa, eu prometi pra Rafaela que eu vou fazer ela formar uma família, que ela vai se casar com alguém. Meu Deus, agora eu preciso procurar um noivo pra Rafaela. Eu preciso". Deus não é assim. Deus, ele não coça a cabeça, ele não faz a promessa, depois ele fica coçando a cabeça, no sentido de: "Meu Deus, o que que eu fiz? Prometi, agora eu vou ter que cumprir. E se não der tempo?". Deus não é assim. O problema é que a gente se desespera. E, na verdade, nós não temos um Deus que está desesperado, já está tudo pronto. Sim. Tudo que é teu já está pronto. Tudo que pertence a você já está pronto. Tudo que carrega o seu nome, tudo que tem a ver contigo já está pronto. Você não precisa dar uma mãozinha para Deus aonde Deus já tem a mão inteira. A gente não precisa dar uma ajuda como Sara mesmo É. fez, né, inserindo Agar, porque a gente acaba colocando no pacote da promessa quem Deus não inseriu na promessa. E isso é um problema. Então, o meu conselho é que você permaneça confiando, permaneça crendo, permaneça orando, permaneça confiando, porque o Deus que prometeu, ele não abandona a promessa no meio do caminho e ele não abandona a promessa na promessa. Ele é o Deus que promete e cumpre. É promessa e vai se tornar cumprimento. Então permaneça. Exatamente, gente. Se eu também pudesse dizer, confie no Senhor. Porque por mais que o tempo esteja passando, a promessa de Deus ela vai se cumprir independente do tempo. E não é no nosso tempo, né? E a gente fica naquela, ai, Senhor, faz no meu tempo, por favor. Mas assim, a gente tem que Não é no nosso tempo. entender que o E na tempo de verdade, Deus né, é o melhor. enquanto não acontece é porque Deus está preparando a gente, porque como eu disse, tudo aquilo que é nosso já está pronto. Quem não está pronta somos nós. Então, se ainda não aconteceu, é porque a gente ainda não está pronta para poder ter isso. Porque se já tivesse pronto, Deus já tinha te dado. Já tinha entregue, é verdade. E às vezes a gente fica justamente questionando sobre isso, né? Por que que a gente não por que que eu não recebo, Senhor? Por que que não aconteceu? Não estamos pronto para Porque não está aquilo. pronta. E até amadurecer, até chegar nesse lugar onde Deus quer que nós cheguemos, né, que é esse lugar de maturidade para Sim. conseguir administrar aquilo que Ele tem reservado pra gente. Gente, não é fácil, né, porque aquilo que Deus tem pra gente é grandioso e, de fato, a gente precisa de uma certa maturidade para conseguir administrar tudo aquilo que o Senhor, ele tem para as nossas vidas. E o não de Deus, Então ele é preparo, né? A sim, gente tem exemplo aí, não nessa questão sentimental, mas nós temos exemplo de Ana, que por muitos anos enfrentou o não de Deus. Porque o texto fala que quem cerrou a madre de Ana, quem a impediu de gerar foi o próprio Deus. Quem estava dizendo não para Deus foi Ana. Mas eu acredito muito que enquanto Ana tinha um não, Deus estava preparando ela, alinhando ela, para que ela entendesse que aquilo que ela teria não era apenas para ela, mas ia alcançar uma nação. Então a gente precisa também não olhar só para a gente, mas enxergar um propósito. Por que que eu quero tanto? Por que que eu peço tanto isso? Por que que eu oro tanto por isso? Isso é só para satisfazer o meu ego? É só para eu ter um prazer nisso? Ou isso vai abençoar alguém, vai alcançar alguém? E aí a gente vê que quando a oração de Ana alinha aquilo que Deus tem para fazer, quando ela fala: Deus, se tu me deres um filho varão, eu vou entregar ao Senhor. Ali ela estava mostrando para Deus: Deus, eu estou pronta, eu não quero ter Samuel para responder Penina. Eu quero ter um filho para ele ser seu. E aí alinhou com o céu, porque Deus agora ia entregar apenas a Ana um filho, mas Deus iria entregar à nação um profeta. Então a gente precisa entender por que que eu estou querendo isso? Por que que eu estou que o pedindo isso? É para responder alguém? É para responder à a sociedade? sociedade. É para responder à minha família? É alguém que está me pressionando? Por que que você quer? Você quer para responder ou você quer por um propósito? A gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente entende o porquê da gente ter o que a gente quer ter, o porquê que
Deus precisa responder e precisa fazer. Quando você entender isso, o céu vai te dar o aval. É. Deus transforma um não em sim, e ele vai lá e cumpre o que E prometeu. a gente não precisa ceder à pressão da Ceder à pressão, porque se sociedade, você porque se a a gente cede. sociedade, ela sempre te pressiona em alguma Ó, já tá coisa. na hora de casar, ó, tá na hora de ter filho, vai casar não, e aí? É horrível Toda hora a ficar com sociedade essa vai te pressionar. Se a gente andar pela pressão, a gente cada hora vai querer ser uma coisa, porque cada dia a sociedade quer que você seja uma coisa. E aqui também vale falar de identidade. A gente precisa ter identidade firmada, exatamente. porque se você tem uma identidade firmada, você A gente sabe não quem se está deixa regendo a sua levar. vida, você sabe que você está no tempo certo, embora para alguém você esteja atrasada, ou adiantada, ou perdendo tempo, se você sabe que você está no tempo certo, no tempo de Deus, você não se desespera para responder uma sociedade. Porque se você quiser agradar o povo, você vai desagradar você mesmo. E corre o risco de você desagradar o próprio Deus. Porque a gente vai querer se transformar em um monte de coisa só para poder atender uma expectativa de alguém. Sendo que a nossa maior expectativa tem que ter em estar no centro da vontade de Deus. Sim, a gente não pode se deixar levar, né, É por verdade. essas questões da sociedade. Então, eu também me faço às vezes uma certa pergunta, né, porque algumas pessoas às vezes ficam conversando sobre alguns assuntos, assim, aleatórios e tal, e eu fico me perguntando, queria até saber qual a sua opinião também sobre, por exemplo, em relação a essa questão de relacionamento, né. Você acredita que Deus tem alguém específico para cada um? Ou você acha que Deus aproxima de nós pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito e nos dá a escolha, o poder da escolha, né, de escolher aquela pessoa que de fato a gente quer ter por perto? Porque a gente ouve muito: "Ah, nós temos o livre-arbítrio, então a gente pode escolher". Outros usam alguns textos bíblicos pontuais para dizer que Deus tem alguém específico que se encaixa melhor, enfim. Eu acredito, eu tenho a minha visão sobre isso, né, que vai muito mais da gente do que por parte de Deus. A gente, claro, tem, eu acredito que Deus aproxime da gente, né, alguém que esteja alinhado com o nosso propósito, mas quem escolhe de fato somos nós. Então, qual a tua visão sobre isso? Você acha que Deus tem alguém específico para você? Ou que esteja mais alinhado, ou Eu isso você acredito que Deus, escolhe? ele apresenta, a Pessoas, né? pessoa que mais combina com aquilo que nós carregamos, com aquilo que ele tá para fazer na nossa vida. Mas também acredito que nós escolhemos e Deus aprova. Uhum. Eh, eu acredito que tem Deus em cada Em detalhe cada da nossa detalhe. vida, então a gente não pode excluir Deus disso também. "Ah não, isso aqui é eu que resolvo, é eu que soluciono, isso aqui Deus não se mete". Eu acredito que sim, que Deus entra nisso sim. Não no sentido de você se deixar ser levado por profecias, porque, né, carnais. Porque se eu fosse olhar para profecias que eu já recebi, já era pra eu estar casada, com filho. Então, assim, eu acredito que, novamente, eu volto lá no ponto de equilíbrio. Sim. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Sim, Deus se mete nisso, Deus entra nisso, mas também tem a minha parte. Tem a parte de Deus e tem a minha parte. Eu tenho essa visão, que tem a parte de Deus e tem a minha parte. E a gente tem um exemplo lá de que a gente estava até conversando sobre isso, sobre Isaac e Rebeca. Abraão manda um servo ir lá e trazer uma mulher para Isaac. E ele fala: Olha, tem que ser do nosso povo, e dá todas as características. E aí o texto diz que o servo de Abraão encontra-se com Rebeca, resumindo muito, tá? A história. Encontra-se com Rebeca e aí pergunta para ela se ela quer ir, ela vai lá e responde: Eu irei. Eu quero sim, eu vou. E aí, quando chega lá, Isaac está voltando do lugar da oração. Ele tinha saído para o campo para poder orar, meditar, dependendo da versão aí vai estar escrito ou meditar ou orar. Então você vai ver que são duas pessoas ali que estão alinhadas. É uma moça que estava perto da fonte, uma moça que combina com a oração que o servo fez, o servo de Abraão. Ele faz essa oração dizendo: Senhor, que a moça seja aquela que vai vir tirar água e também tenha o desejo de dar água para os camelos. É alguém que estava ali perto da fonte e ela combinava com a oração que o servo fez. E depois, quando chega lá, ela se encontra com Isaac, que também é um homem de oração, porque às vezes também a gente quer alguém de oração, mas a gente não ora. A Uhum. gente exige de alguém que alguém tem que ter tal coisa e nem você faz isso. A gente quer o Isaac, mas a gente não é a Rebeca.
entendeu? Ou então, o Isaac quer a Rebeca, mas ele não tem uma postura, de homem de Deus, não responde à oração. Então a gente tem que também estar atento aos sinais, Rafa, porque às vezes os sinais estão ali, né, aquele telão de LED, você não está entendendo que é a pessoa que Deus está mandando. Então eu acredito que tem a parte de Deus e também tem a nossa parte, a gente não pode excluir Deus totalmente disso, como a gente vê muitas pessoas fazendo isso. "Ah não, Deus não entra nisso não, eu que vou escolher". Aí vai lá, escolhe e quebra a cara. Infelizmente, né. A gente precisa justamente ter esse discernimento de quem Deus está colocando no nosso caminho e que combina com a gente, porque Sim, às vezes Deus está colocando alguém também ali do nosso lado que a gente não está vendo como um potencial para um cumprimento de um propósito na nossa vida. A gente olha para alguém que está do nosso lado, às vezes fazendo parte da nossa vida, que tem muito a ver, que às vezes Deus colocou lá: "Ó, essa daqui é uma possibilidade, é uma boa possibilidade para você, para um cumprimento do meu propósito, para vocês 2 juntos", mas aí a gente só olha essa pessoa como amiga: "Ah, essa daqui não, Senhor, não é, tem nada a ver comigo". E Deus já está ali aproximando alguém que às vezes tem tudo a ver com o propósito que ele tem para a tua vida. Mas assim, a gente precisa realmente estar, ligado, porque eu acredito muito que Deus ele aproxime de nós pessoas, ó, esse aqui eu acredito que toda pessoa que às vezes vem fazer parte da nossa vida tem um propósito específico, às vezes não é para relacionamento em si, mas tem um propósito. Deus trouxe aquela pessoa para nossa vida sim, por algum objetivo, para ensinar alguma coisa, para trabalhar em alguma área, para fazer alguma coisa na nossa vida. Então a gente precisa estar atento para discernir: "Ó, isso aqui Deus quer me ensinar isso aqui, isso daqui é para me ajudar nessa área espiritual, isso aqui é para questão de amizade, esse daqui é para relacionamento". Então, assim, a gente precisa também estar muito conectado em Deus, sim. para justamente conseguir discernir, eh, pra qual estação e para que é cada pessoa que ele nos apresenta, né. Às vezes o seu Isaac tá do seu ladinho. E você tá chamando ele de melhor amigo. Então é isso, as pessoas acham, né, que aquele amigo lá não serve, às vezes serve, né, mas a gente tem que estar ligado, você tem que estar ligado para conseguir discernir o que que Deus tem para fazer através de pessoas que ele está aproximando de você. Mas, gente, ao mesmo tempo, nosso conselho é: não se precipite. Essa área de relacionamento é uma área muito delicada, se você casar mal, de fato, é para a vida toda, né, pelo menos assim a gente preza, né, que casamento seja para a vida toda, Com por mais certeza. que no nosso meio hoje em dia, o índice de divórcio esteja crescendo, a gente não é a favor do divórcio, né, a gente não casa para se divorciar, mas, infelizmente, em nosso meio a gente vê muitas questões de como é que fala? Domici violência Violência Doméstica. doméstica. E aí, automaticamente, por conta dessa violência doméstica, a gente acaba tendo uma certa autonomia para, infelizmente, acabar cedendo nessa questão de relacionamento, né, a gente vai para a questão do divórcio por questão de preservar a vida, né, mas não que a gente case para se divorciar, tá, gente. Então, ore ao Senhor, peça direcionamento, eu creio que Deus tem sim alguém que se encaixe perfeitamente com você e com o propósito que Deus tem para você. Então não se desespere que nós já estamos nos 30, mas Deus ainda tem promessa para cumprir na nossa vida. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Gente, o assunto está muito interessante, o bate-papo está muito agradável, mas nós já estamos caminhando para o final. Mas hoje nós podemos aqui, né, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Verônica Pessoa, né? E teve muitas outras perguntas aqui que falam muito sobre ministério, e a gente já conhece muito sobre essa questão Isso. de ministério, então hoje a gente não queria falar só sobre ministério, a gente queria falar um pouco sobre Verônica Martins como pessoa, fora do púlpito. Sabemos que ela é usada por Deus para ir ministrar, exortar também quando Que necessário. Meu isso? Deus, ela é uma bênção na mão de Deus, mas a gente queria conhecer um pouco da intimidade dela e ela se abriu aqui um pouco pra gente, compartilhou algumas das suas experiências. E glória a Deus pela sua vida. Te agradeço por essa Ah, eu que oportunidade, por esse agradeço. privilégio, por ter aceito o convite, tá? Agradeço por ter sido o João Batista do podcast. Aí, ó, tá vendo? Abriu o caminho, os Abriu próximos que caminho, porque quem vem após mim é maior do que eu. Aí, ó, quem sabe, quem é a próxima? Karen? Ai, Karen.
Veremos, gente. Mas foi um prazer enorme ter você fazendo parte com a gente aqui nesse primeiro podcast do Pode Agraciar. Teremos novos episódios, com certeza. Continue conosco. Em breve teremos novos convidados fazendo parte desse propósito aqui, acrescentando e agregando na sua vida. Então, continue com a gente. Antes de finalizar, Vê, Hum. eu queria que você agraciasse, né, esse vídeo aí, deixando uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, uma frase, uma palavra, alguma coisa para nós terminarmos aí sendo agraciados, honrados por algo que o Senhor tem colocado no seu coração. É, gente, a Verônica além do púlpito, mas não adianta, né, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Mas a palavra que eu deixo hoje, assim, de forma bem resumida, foi o que Paulo disse para Timóteo: "Não despreze o dom que há em ti". Eu não sei, né, você que está aí do outro lado da tela, qual é o dom que você carrega, qual é a promessa que Deus te fez, o que você tem ouvido da parte de Deus ou o que você já ouviu, talvez há muito tempo e você nem tá credibilizando mais, não pela parte de Deus, obviamente, mas por você mesmo. Mas a palavra que eu deixo para você hoje, nesse dia, é essa: não despreze o dom que há em ti. Você carrega algo precioso, você é a resposta da oração de alguém, você é a resposta de Deus para essa geração essa que tem sido tão bombardeada, tanta coisa tem acontecido, mas eu acredito que Deus ainda tem aqueles, os remanescentes, que carregam algo, que não desprezam o dom que têm e que vão ser aí, o diferencial nesse tempo, porque a volta de Jesus já está próxima e nós não podemos mais perder mais tempo. Então, não despreze o dom que há em ti. Deus abençoe. Amém. Essa é a palavra do coração de Deus para tua vida. Quero mais uma vez agradecer. Continue com a gente nos próximos episódios, porque Deus tem muito a acrescentar para você. Amém? Salve, agraciados!